Capítulo 1. O silêncio das sombras. O despertador tocou às 6 da manhã, mas Marinette do Pencheng já estava acordada, encarando o teto do seu quarto há horas. O silêncio que preenchia o ambiente não era o cobertor aconchegante de outrora. Era denso, sufocante, quase palpável. Há exatamente 90 dias, sua vida começara a desmoronar em um ritmo lento e cruel. 3 meses inteiros. 90 dias desde que a última mensagem de Alia visualizada e não respondida havia selado o início de seu ostracismo. Ela se sentou na cama, os fios azuis bagunçados caindo sobre os olhos cansados, marcados por olheiras profundas que nem mesmo a maquiagem conseguia mais esconder. Ao seu lado, Tiki flutuou timidamente, os grandes olhos expressivos cheios de uma tristeza impotente. A pequena criatura mágica queria confortar sua portadora, mas sabia que, contra a dor do isolamento humano, o poder dos miraculos pouco podia fazer. Bom dia, Tiki, sussurrou Marinette, a voz rouca pela falta de uso. Bom dia, Marinette. Você dormiu um pouco? Perguntou Akumi, a voz suave ecoando no quarto vazio. O suficiente. A mentira saiu automática, despida de qualquer convicção. Marinette desceu as escadas em direção à cozinha da padaria. Antigamente, o aroma de pão fresco e croissantes vinha acompanhado das risadas de Sabine e das cantorias desafinadas de Tom. Hoje, o ambiente parecia frio, apesar dos fornos acesos. Seus pais mal ergueram os olhos quando ela entrou. Bom dia, mãe. Bom dia, pai. Marinette tentou forçar um sorriso, um resquício da garota otimista que costumava ser. Ah, bom dia, Marinette. Pegue um croissant rápido, por favor. Estamos muito ocupados, disse Sabine, sem olhar para a filha, os dedos voando pela tela do celular. A Lila nos mandou uma receita nova de macarrão que ela aprendeu com o chefe pessoal do presidente da Itália. Precisamos testar para quando ela vier nos visitar hoje à tarde. A Lila, vem aqui hoje. O estômago de Marinette despencou. Sim, ela é uma menina tão adorável e prestativa, comentou Tom, limpando o balcão com um entusiasmo que há muito tempo não dedicava aos projetos da própria filha. Ela até se ofereceu para ajudar a organizar a vitrine. Uma jovem de ouro. Diferente de você, que tem andado tão avoada e distante ultimamente. As palavras do pai cortaram como uma lâmina afiada. Distante? Ela tentara conversar com eles na semana passada, tentara contar sobre o sufoco que sentia, mas fora interrompida porque Lila havia ligado para contar sobre sua suposta viagem humanitária de fim de semana. Seus pais não a estavam ignorando por maldade consciente. Eles simplesmente haviam sido hipnotizados pelo brilho falso de Lila Rossi, achando a companhia da italiana muito mais fascinante, útil e gratificante do que a da filha biológica, que agora parecia apenas um peso cinzento na rotina da casa. Sem estômago para comer, Marinette pegou sua mochila e saiu para a rua antes que as lágrimas começassem a cair. O caminho até o colégio Colle de Françoise Dupont parecia mais longo a cada dia. Paris continuava linda, mas para a protetora da cidade, o mundo perdera a cor. A ironia era a parte mais dolorosa de sua existência. À noite, ou sempre que um Akuma surgia, ela era Ladybug. A heroína aclamada, o símbolo de esperança, a salvadora de Paris. Mas, assim que a transformação se desfazia, ela voltava a ser Marinette, a garota invisível, a mentirosa e invejosa aos olhos do mundo. Ao cruzar os portões da escola, a atmosfera mudou drasticamente. O pátio estava cheio, e o epicentro de toda a atenção, como sempre, era a mesa central onde Lila Rossi estava sentada, cercada por quase toda a classe de Marinette. E então a Ladybug olhou bem nos meus olhos e disse: Lila, sem o seu conselho tático, eu jamais teria derrotado aquele Akuma. A voz melodiosa de Lila ecoou pelo pátio, arrancando suspiros de admiração. Mas eu disse a ela para não se preocupar com os créditos. O que importa é a nossa amizade. Somos como irmãs, sabem? Ela até me prometeu que, na próxima patrulha, vai me deixar segurar o ioiô dela. Nossa, Lila, você é incrível! Exclamou Alia,
anotando freneticamente em seu tablet. A melhor amiga da Ladybug estuda na nossa sala. O Ladyblog vai quebrar a internet com essa entrevista. Marinette parou a poucos metros de distância, os punhos cerrados dentro dos bolsos do casaco. Era uma mentira deslavada. Ela era a Ladybug, e mal conseguia olhar na cara de Lila sem sentir náuseas, quanto mais considerá-la uma irmã. Por um segundo, o impulso de gritar a verdade quase a dominou. Mas a responsabilidade de sua identidade secreta era uma mordaça inquebrável. Ninguém sabia seu segredo. Ninguém podia saber. Ela tentou passar discretamente pelo grupo para subir as escadas, mas seu pé prendeu na mochila de Kim, estrategicamente colocada no caminho. Marinette tropeçou, caindo de joelhos no chão de cimento duro, os livros se espalhando ao seu redor. Antigamente, Alia correria para ajudá-la. Nino faria uma piada para descontrair. Rose pegaria seus cadernos. Hoje, houve apenas o silêncio, seguido por risadinhas abafadas. Olha por onde anda, Marinette, desdenhou Milene, desviando o olhar com uma expressão de desapontamento. Você sempre tentando chamar atenção com essa sua falta de jeito desajeitada. É verdade, murmurou Juleika, a voz baixa, mas audível o suficiente para ferir. A Lila aqui contando coisas super importantes e você fazendo escândalo por nada. Marinette engoliu em seco, sentindo os joelhos arderem. Ela começou a catar seus papéis apressadamente. Quando estendeu a mão para pegar seu caderno de desenhos, um sapato de grife pisou firmemente sobre a capa texturizada. Ela ergueu os olhos e encontrou o olhar frio e calculista de Chloé Bourgeois, ladeada por Sabrina. Opa, desculpe, a lasanha estava no meu caminho. Zombou Chloé, forçando o salto contra o caderno, rasgando parte da folha de rosto que Marinette levara semanas para desenhar. Embora, honestamente, esses seus trapos de design sejam tão cafonas que eu fiz um favor ao mundo da moda. Não é, Sabrina? É sim, Chloé. Totalmente cafona, repetiu a ruiva, com um sorriso robótico. Marinette olhou para o lado, procurando por socorro. Seus olhos encontraram os de Alia. A jornalista, sua antiga melhor amiga, apenas balançou a cabeça, cruzando os braços. Deixa para lá, Chloé. Não gasta sua energia com quem só sabe ter inveja do sucesso dos outros, disse Alia, a voz fria direcionada a Marinette. Desde que a Lila chegou, você mudou, Marinette. Ficou obcecada, rancorosa. Seus pais até comentaram com a mãe da Lila que você mal fala com eles. É uma pena que você tenha se tornado uma pessoa tão tóxica. Tóxica. A palavra ecoou na mente de Marinette como um gongo ensurdecedor. Ela olhou para Lila, que exibia uma expressão perfeitamente ensaiada de falsa timidez e falsa tristeza, limpando uma lágrima inexistente no canto do olho. Não sejam duras com ela, pessoal, pediu Lila, a voz doce e vitimizada. Eu sei que a Marinette não faz por mal. Ela só deve ter um motivo muito forte para me odiar tanto, mesmo eu sempre tentando ser sua amiga. Eu rezo por ela todas as noites, de verdade. Você é um anjo, Lila, exclamou Rose, com os olhos brilhando de admiração. A Marinette devia ter vergonha de tratar alguém tão pura assim. O bullying implícito das últimas semanas estava finalmente se tornando explícito. Não eram mais apenas os olhares de soslaio ou os convites esquecidos para os passeios do grupo. Agora eram as palavras diretas, os pequenos atos de hostilidade física disfarçados de acidentes, a exclusão deliberada e punitiva. Eles achavam que estavam defendendo a vítima, Lila, contra a vilã, Marinette. Humilhada, Marinette juntou o que restou de suas coisas e correu para a sala de aula, sentando-se na última fileira, no canto mais escuro e isolado. Ela se encolheu na cadeira, desejando desaparecer. Pouco antes do sinal tocar, Adrien Agreste entrou na sala. O modelo loiro, o garoto por quem ela suspirara por anos, o rapaz que sabia que Lila era uma mentirosa compulsiva. Quando ele passou pelo corredor, Marinette sentiu uma faísca moribunda de esperança se acender em seu peito. Adrien saberia o que fazer.
Ele prometera, no início de tudo, que eles manteriam o segredo de Lila contanto que ela não machucasse ninguém. Mas ela estava machucando. Ela estava destruindo a vida de Marinette. Adrien sentou-se em seu lugar habitual, na frente. Marinette respirou fundo, inclinou-se para a frente e tocou de leve no ombro dele. Adrien, por favor, sussurrou ela, a voz trêmula. Preciso falar com você. É sobre a Lila. Está ficando insuportável, os outros estão. Adrien nem sequer se virou por completo. Ele apenas inclinou levemente a cabeça para o lado, o perfil rígido, a expressão fria e distante. Marinette, já conversamos sobre isso, disse ele, num tom baixo, desprovido de qualquer calor ou empatia. Eu já te disse para pegar o caminho mais nobre. A Lila mentir não machuca ninguém de verdade. Se você parar de atacá-la e aceitar as coisas como elas são, as pessoas vão parar de se afastar de você. Você está colhendo o que plantou com a sua intolerância. Mas Adrien, eles estão fazendo bullying comigo. Meus pais mudaram comigo. Ela está destruindo a minha vida. A voz de Marinette falhou, um choro engasgado subindo pela garganta. Você está exagerando, como sempre, cortou ele, a voz firme e cortante, sem um pingo de hesitação. A Lila é uma boa pessoa no fundo, ela só quer ser aceita. Eu não vou me meter nisso, e sugiro que você faça o mesmo. Guarde suas teorias da conspiração para você. Eu tenho problemas maiores para lidar na minha própria vida para ficar me importando com dramas de escola. E, com isso, ele se virou para a frente, ignorando-a completamente. O mundo de Marinette desabou um pouco mais. O caminho mais nobre, que Adrien tanto pregava, não era uma escolha moral baseada na justiça. Era o caminho da covardia e do puro egoísmo. Adrien Agreste não se importava com as mentiras de Lila porque elas não o afetavam negativamente. Ele mantinha sua redoma de vidro intacta, sua imagem de bom moço inabalável, fingindo uma superioridade ética enquanto assistia, de camarote, uma de suas supostas melhores amigas ser linchada psicologicamente. Ele não queria o contato com a realidade. Ele não queria ouvir a verdade porque a verdade exigiria que ele agisse, que ele se posicionasse, que ele arriscasse seu próprio conforto. No final das contas, por trás do sorriso de comercial de perfume, Adrien Agreste só se importava com uma única pessoa, ele mesmo. A aula de literatura começou, mas para Marinette, as palavras da professora Mendeleev eram apenas um zumbido distante. Ela olhava para as próprias mãos, trêmulas, no colo. De repente, ela sentiu algo atingir sua nuca. Um pequeno pedaço de papel amassado caiu sobre sua mesa. Com o coração acelerado, ela o desdobrou. Dentro, havia um desenho grosseiro dela mesma, chorando, com a palavra mentirosa, escrita em letras garrafais e vermelhas, rodeada por caricaturas de cobras. Ela olhou para o lado. Ivan e Alix a encaravam com expressões de desdém antes de voltarem a atenção para a lousa. Mais 30 minutos se passaram, e outro pedaço de papel caiu. Dessa vez, continha uma frase direta. Por que você não sai da nossa escola? Ninguém te quer aqui. Cada bilhete era como um prego sendo martelado em sua alma. O isolamento de 3 meses havia amolecido suas defesas, e o início daquele bullying explícito e coordenado estava quebrando o resto de sua resistência. Ela olhou para a frente, vendo a silhueta dourada de Adrien, imóvel, indiferente. Olhou para Alia, que sorria para algo que Lila exibia em seu telefone. Ninguém se importava. Aqueles que ela protegeu centenas de vezes como Ladybug, aqueles por quem ela arriscou a vida contra os monstros mais terríveis de Rock Moth, eram os mesmos que agora desfrutavam de sua ruína psicológica com um prazer sádico e justificado por uma narrativa falsa. Dentro de sua bolsa, Tiki apertou o próprio peito, sentindo a turbulência de sentimentos negativos crescendo dentro de sua portadora. A pureza do coração de Marinette estava sendo envenenada pela dor da traição generalizada. O perigo de uma acumatização nunca estivera tão próximo, não por uma falha de Marinette,
mas porque o peso do mundo real se tornara brutal demais para uma adolescente de 16 anos carregar sozinha. O sinal para o intervalo finalmente tocou, soando como um gongo de execução. Marinette permaneceu sentada, esperando que todos saíssem para que pudesse, pelo menos, chorar em paz no canto da sala vazia. No entanto, ela sabia que a tempestade estava apenas começando.